Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Uma pergunta que gira muito por aí é: você deve aprender gramática? Você tem que aprender através de gramática? Eu percebo que tem muita gente aí que a galera é meio fissurada em gramática, não, que eu tenho que saber, que tudo mais e... Será? Vem comigo. Imagina que, sei lá, eu quero dizer algo do tipo: If I won the lottery, I would travel the world. If I won the lottery, I would travel the world. Então, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo. Essa aqui é a maneira que a gente usa para dizer isso. If I won the lottery, I would travel the world. Como é que eu transformo isso em uma pergunta, né? Vamos trocar a pessoa aqui, ó. Falar de você, ó. If you won the lottery, vírgula, would you travel the world? Aí a pergunta. If you won the lottery, would you travel the world? Se você ganhasse na loteria, você viajaria o mundo? Você responderia provavelmente, né? Yes. If I won the lottery, I would travel the world. Yes, if I won the lottery, I would travel the world. Certo? Sei lá, digamos que agora eu quero dizer assim, ó. Se eu estudasse mais, eu passaria na prova. Então, if I studied more, I would pass the exam. If I studied more, I would pass the exam. Então, se eu estudasse mais, eu passaria na prova. Vamos transformar na pergunta? Vamos. If you studied more, would you pass the exam? If you study more, would you pass the exam? Sim, né? Yes. If I studied more, I would pass the exam. If I studied more, I would pass the exam. Certo? Ou mais uma. Sei lá, se eu... if I lived on the beach... If I lived on the beach, I would go surfing every day. If I lived on the beach, I would go surfing every day. Então, se eu morasse na praia, eu iria surfar todo dia. Vamos transformar na pergunta? Opa, esqueci do I aqui, né? Assim, né? If I lived on the beach, I would go surfing every day. Agora tá certo. Vamos transformar na pergunta. If you lived on the beach, would you go surfing every day? If you lived on a beach, would you go surfing every day? Yes. If I lived on the beach, I would go surfing every day. Yes, if I lived on the beach, I would go surfing every day. Certo? Legal, né? Tudo isso que a gente falou aqui são exemplos aí de algumas situações, né? Que de repente você quer falar. É muito mais interessante quando a gente pega isso e aprende a falar, certo? E se eu te disser que isso aqui é uma estrutura gramatical? Isso aqui é o que a gente chama de second conditional. Aí eu te pergunto, você precisa saber que isso aqui é second conditional? Você não precisa saber que isso aqui é second conditional. Você só precisa dizer isso aqui certo. Você precisa passar essa informação. Oh, if I studied more, I would pass the exam. Você tem que saber falar isso, né? Oh, if I won the lottery, I would travel the world. If I won the lottery, I would buy a house on the beach, por exemplo. Você só tem que saber dizer o que você quer. Você não precisa saber que estrutura gramatical que eu estou usando, né? A não ser que você queira ser um professor. Aí você tem que saber para poder explicar para os alunos, né? Mas eu acho legal você, sabe,
querer entrar a fundo nesse lance de gramática quando você já sabe se expressar. Você já sabe se expressar, você consegue dizer muita coisa muito bem. Beleza, agora você vai atrás dos porquês. Porque se você aprender os porquês primeiro, você vai travar toda hora. Você vai sempre pensar em como dizer. Nossa, será que aqui é isso? Será que é assado? Nossa, eu coloco o would aqui? Não, não coloco o would aqui. Aí aqui eu coloco terceira pessoa. Você vai ficar nessa. Você vai esquecer do que você precisa fazer, que é passar a informação para ficar lembrando de regra gramatical. Então, não estude inglês, não pratique inglês pensando em regra. Aprenda a estrutura, pegue exemplos ali, né, que girem em torno daquilo que você está aprendendo, para você aprender várias coisas, né, várias maneiras de falar. E é isso. Não precisa saber que isso aqui é second conditional. Sabe? Não precisa saber. Saiba disso lá na frente, depois que você vai saber se expressar bem, sabe? Porque as pessoas elas ficam assim, buscando regras. Isso trava muito o aprendizado. Vai por mim. Por exemplo, isso aqui, ó. Como é que eu digo? Eu já estive no Japão. I have been to Japan. Né? Como é que eu digo? Ele já esteve no Japão. He has been to Japan. Você precisa saber que isso aqui é present perfect? Você não precisa. Você só precisa saber dizer isso aqui. Quero dizer, já estive no Japão, já fui no Japão. I've been to Japan. Quero dizer que eu já fui para a Inglaterra. I've been to England. É isso que você precisa saber. Você não precisa saber que isso aqui é present perfect. Claro, nossa, eu quero saber mais. Como eu disse, eu quero cair de cabeça na língua porque eu quero saber, eu sou curioso. Tudo bem, legal. Mas que tal primeiro você dominar antes de ficar sabendo porquês? Pode ser que isso te ajude. Porque eu percebo muito a galera travando porque tá com medo de falar, tá pensando primeiro na regra, né? Põe o been. E agora? Põe o participe passado. E agora, é participe passado? É passado simples? O que é agora? É verbo com ing? Fica pensando na regra. Tá errado. Você tá pensando em regra, tá errado. Aprenda a dizer a estrutura. Uma vez que você aprendeu como que a estrutura funciona sem guardar regra, aí teu inglês vai pra frente. Tipo isso aqui, ó. O livro foi escrito pelo John. The book was written by John. Então, o livro foi escrito pelo John. Você tá lendo alguma coisa, você tá conversando com alguém sobre leitura, né? Aí você, aquele livro lá foi escrito pelo John. The book was written by John. Você tem que saber como é que diz isso. Você não precisa saber que isso aqui é voz passiva. Tá me entendendo? Você só precisa dizer o que você precisa. Você só precisa de saber dizer o que você precisa falar. Não precisa guardar regra. Não trabalhe com regras na hora de aprender inglês, tá? Porque elas vão te travar. Aprenda a dizer o que você quer. Isso vai ajudar na hora de você se comunicar. Preciso passar essa informação. É assim que eu falo. Não brigue com a língua. Mas por que... Não. É assim que a informação é passada. Só isso. Beleza? A gramática, pessoal, ela é bastante importante sim, né? A gente tem que saber falar certinho e tudo mais. Só que a gente tem que aprender através de exemplos práticos. A gente nunca pode aprender através da gramática, né? Porque senão você vai ficar com essa neura de... tô falando errado, que palavra que vem primeiro? Você vai pensar na regra primeiro. E não pode pensar na regra. Você tem que saber falar o que você precisa. A regra depois você... que legal. Então aqui quer dizer que eu falo... Isso aqui é voz passiva. Nossa, que legal. Isso aqui é present perfect. Depois você descobre, né? Até porque se você chegar para muito falante nativo e falar para ele... me explica o present perfect aí. Ele não vai saber o que é. Chega nele e fala assim... fala aí uma conditional para mim. Qual que é a third conditional? O cara fala, não sei. Isso muda o fato dele ser um nativo e falar muito bem? Não. Se você parar alguém na rua agora e falar, fala aí pra mim qual que é o pretérito mais que perfeito. Você fala,
Não sei, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Primeiro você fala inglês, depois você descobre regras, se você quiser, tá? Então aprenda pela estrutura, aprenda pela prática, né? Isso aí vai fazer você falar inglês sem pensar, não a regra. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha feito você pensar diferente aí, né, na hora de aprender e estudar inglês. Vai por mim que isso faz muita diferença, tá? Quando você se desprende dessas amarras aí, vai mais, sabe? A coisa flui melhor, né? Então, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.